Cara, hoje tem convocação para a seleção brasileira. Às 3 da tarde, o Carlo Ancelotti vai anunciar os 23 convocados para os últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil vai enfrentar o Chile no dia 4, a Bolívia no dia 9. E uma coisa que é bacana dessa convocação é que o Ancelotti vai trazer muita novidade. E muito jogador do futebol brasileiro, pode ser do seu time, vai estar presente nessa lista porque o Ancelotti quer testar, quer experimentar. Talvez seja a última chance que o Carlo Ancelotti tenha de fazer alguns experimentos na seleção brasileira. Muita gente na expectativa se o Neymar iria ou não ser convocado, teve alguma sequência de jogos, teve bons momentos, outros nem tanto assim, alguns dizendo merece muito, outros dizendo com uma perna só tem que ser convocado. Só que agora saiu a informação que o Neymar teve um edema na coxa, pode ser que ele não esteja bem fisicamente para o dia 4, para o dia 9, o Santos já informou que trabalha para recuperar o jogador o quanto antes, para no final de semana ele já tá pronto para jogar pelo Peixão. Então não é uma certeza que o Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar. Ele pode convocar, pode também não chamar o jogador. Muita gente acha que essa notícia, esse edema na coxa do Neymar, essa lesão, foi pontual para o Carlo Ancelotti não precisar chamar o jogador. Por quê? Porque pode ser assim, que se convocasse o Neymar, ele teria o seu trabalho questionado. Ah, é refém do Neymar, só convoca pelo nome, e isso, e aquilo. E cara, eu penso e concordo com quem diz assim: o Neymar tem que ser convocado quando ele for indiscutível, quando ele estiver sobrando no futebol brasileiro, que ele for chamado, que ninguém vai levantar o dedinho e falar assim, mas será que ele merece? Quando ele estiver realmente sobrando. Hoje o Neymar não tá sobrando, ele sobra no time do Santos, mas enfrentando outros adversários, a gente vê que o Neymar não consegue ser exuberante ainda, o Neymar não consegue ser o cara que vai decidir tudo. Ah, mas as companhias no Santos são ruins. Uma coisa é você dar um passe pro Guilherme, pro, sei lá, pro Rolês, o Rolês é bom jogador, mas sei lá, pro Barrial, outra coisa é você armar o jogo pro Tiquinho, e é diferente quando você tá jogando com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, né, com o Bruno Guimarães, são outros jogadores. Pode ser verdade, é verdade isso que falam. Mas o Neymar tá merecendo hoje? Hoje o Neymar é mais jogador, por exemplo, que o Matheus Pereira? O Neymar tá jogando hoje, armando o jogo melhor do que o Alan Patrick? São essas discussões que tem. O Neymar é mais decisivo que o Luiz Araújo do Flamengo? O Neymar tá driblando mais do que o Samuel Lino? Sabe, o Neymar hoje tem um poder de finalização melhor do que o Pedro? Tá melhor do que o Caio Jorge? São essas coisas que a gente tem que colocar no papel. O Neymar hoje não é um jogador que a gente sabe que ele pode ser, que ele tem talento para ser. E o Ancelotti não convocar ele hoje pode ser bom pro trabalho do Ancelotti, que já vai evitar perguntas, críticas, questionamentos sobre o trabalho dele. Isso, velho, vai ser bom pro Carleto, sim. Eu espero que os nomes que vão ser testados na seleção, os caras que o Ancelotti vai experimentar, que estavam fora do radar, que eles correspondam. A gente precisa dessas novidades. Em 2002, um cara que pouca gente apostava, que chegou na seleção ali já quase que nos finalmente, que foi o Kleberson, foi essencial para a gente conseguir conquistar o pentacampeonato. Então é muito bom que o treinador tenha esse olhar fora do radar, esse olhar que de repente o comentarista, o jornalista, o cara que não é o profissional do futebol, jamais vai ter. O comentarista, o youtuber, o jornalista, ele vai avaliar, vai pensar, vai falar, caramba, isso é bom, isso é ruim, pode funcionar, pode não funcionar, mas é o técnico quem tem que ter essa genialidade, tirar um coelho da cartola, que tem que tomar uma decisão que muitas vezes ali o analista de futebol dificilmente vai chegar nessa conclusão. Então espero que o Ancelotti tenha essa sacada, que ele descubra alguém que seja essencial para o Brasil disputar a próxima Copa do Mundo e que ninguém estava esperando por ele, cara. Mas vamos ver, daqui a pouquinho a gente vai ter essa lista final do Carlo Ancelotti. Eu espero boas coisas dela, mas no vídeo de hoje a gente vai falar muita coisa ainda. Tem reforço chegando no Palmeiras, jogador importante que pode deixar o Corinthians com proposta do futebol europeu, tem mercado da bola e muito mais a gente vai falar no vídeo de hoje. Só que antes, se você não é inscrito, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora, porque esse canal nosso é o novo, é o News Sport Clube e eu conto com você para apoiar o nosso trabalho e fazer esse canal aqui deslanchar. Então, cara, se inscreve aqui agora, dá essa moral pra gente, deixa um like no vídeo, comenta, compartilha, convida os seus amigos que gostam desse estilo de vídeo pra se inscrever aqui e dar essa moral pra gente também, porque aqui todo dia, ao meio-dia, sai vídeo novo com as principais notícias do futebol, beleza? Então vai, se inscreve, deixa um like e dá essa moral pro nosso trampo aqui, beleza? O goleiro
zagueiro Léo Link do Botafogo deve se transferir para o Al Najma da Arábia Saudita. A proposta é de empréstimo por uma temporada e agradou, viu? A tendência é que o negócio seja fechado muito em breve. O Léo Link acabou virando a terceira opção de goleiro no Glorioso, atrás do John, que ficou, e também do Neto, que chegou recentemente do Bournemouth. O Vasco está tentando a contratação do zagueiro Nathan Silva, lembra dele? Ex-Atlético Mineiro, que atualmente está lá no Pumas do México. O Fernando Diniz já deu o aval e o Cruz Maltino quer acelerar as negociações para comprar o jogador em definitivo. O Vasco também tentou contratar o Joaquim, ex-Santos, e que atualmente está no Tigres, baita jogador, mas o zagueiro sofreu um choque de cabeça em um jogo deste fim de semana e foi para o hospital. O negócio não deve mais acontecer devido ao pouco tempo que resta até o fim da janela. E é bom dizer que o Vasco está muito perto também de anunciar o Robert Renan. O Palmeiras abre a semana com a expectativa de confirmar a contratação do Andreas Pereira. A negociação avançou nesse final de semana e está muito próxima de um desfecho favorável para o Verdão. A proposta atual é de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões e meio de reais, e é metade do que o Palmeiras ofereceu no começo do ano para contratar o jogador junto ao Fulham. O número é consideravelmente menor, mas o time inglês sabe que o Andreas Pereira não quer renovar o contrato com o clube, está em final, só tem mais um ano de contrato com o Fulham e ele quer muito voltar para o futebol brasileiro agora para se aproximar da seleção e garantir uma vaguinha na próxima Copa do Mundo. Para o Palmeiras, excelente notícia, e para o Andreas pode ser a grande chance mesmo de agarrar aí a oportunidade de ir para a seleção brasileira e se firmar entre os 23 da lista do Ancelotti. Agora, se no Palmeiras a notícia é excelente, com a chegada de mais um reforço de peso, o Corinthians pode ver um jogador importantíssimo sair do clube, viu? O Memphis Depay foi consultado por 3 clubes do futebol europeu e cogita deixar o Corinthians. O Corinthians está com dificuldade para realizar os pagamentos dos bônus ao Memphis Depay, vão se acumulando a cada participação do jogador em gol, o salário dele é alto, os bônus são altíssimos, o Corinthians está amarrado num contrato que sabe que financeiramente é prejudicial para o clube. A informação de que tem 3 clubes do futebol europeu interessados no jogador e que ele pode rescindir o seu contrato e deixar o Corinthians para voltar para a Europa é do Fabrício Romano, muito bem informado, sabe tudo de mercado da bola. E aí a gente já sabe que onde tem fumaça, tem fogo. O Besiktas da Turquia já havia sondado a situação do Memphis Depay, existia a possibilidade dos caras pagarem só 5 milhões de euros pro Corinthians e tirar o jogador do timão. Agora, com esse monte de bônus do Memphis se acumulando, o Corinthians com problemas para pagar o jogador, pode ser sim que o Memphis Depay se despeça do Corinthians, principalmente porque nesse momento ele não tá jogando. Então, pro torcedor, seria aquela coisa de, poxa, não devia sair agora, a gente contava com o cara, mas também era muito caro, vai para lá. Só que com o final da janela chegando, sai o Memphis, chega quem? E aí como é que fica? Será que o Corinthians consegue se virar sem ele? Já saiu o Coronado, que era um reserva que a torcida queria que estivesse lá. Agora sai o Memphis Depay. Se o Rodrigo Garro não estiver bem, o Yuri passou por cirurgia. Cara, a coisa não é tão tranquila assim não. Vamos ver o que vai acontecer. O corintiano deve estar preocupado com tudo isso, mas é importante também lembrar. O contrato que o Corinthians fez com o Memphis torna o Corinthians muito refém do jogador. Vai fazer o quê? Vai sentar e negociar com ele para melhorar o contrato? Depende do que o Memphis quer, cara. Se ele falar que quer sair, é bye bye. Não tem muita coisa pro Corinthians fazer não. O Atlético Mineiro oficializou a contratação do zagueiro Juan Tressoldi do Sassuolo. O contrato é por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O zagueiro de 26 anos começou no Grêmio, passou pelo Sassuolo de 2022 a 2024 e na temporada passada ele teve no São Paulo, onde disputou 15 jogos pelo tricolor. E o Arsenal, hein, tá seguindo a mil no mercado de transferências e tá trabalhando para contratar o Piero Hincapié do Bayer Leverkusen. A informação é do repórter David Orsnen do The Athletic. O zagueiro de 23 anos sinalizou que quer sim defender os Gunners e deixar a equipe alemã. Então agora o Arteta e o Arsenal estão buscando reduzir o valor da cláusula de 60 milhões de euros, são quase 380 milhões de reais, que são pedidos aí pelo Bayer Leverkusen para vender o jogador. O Fabrício Romano tinha noticiado há algum tempo atrás que o Tottenham fez uma oferta pelo defensor e seria de empréstimo com obrigação de compra. O valor seria mesmo 60 milhões de euros na cláusula, mas que só seriam pagos em 2026 e 2027. Talvez agora o Leverkusen peça um pouco mais para liberar o jogador ao Arsenal.
E o Olympique de Marseille está focado em assinar com o Dani Ceballos, do Real Madrid. Ele é considerado o alvo dos sonhos do clube francês. A informação é do Fabrício Romano e as negociações começaram. Existe a possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, mas é bom dizer que não é um negócio tão simples assim, principalmente por conta do Real Madrid contar com o jogador. Vai agora da liberação do Xabi Alonso para o jogador poder sair ou não do Real. E hoje tem mais Brasileirão, hein? O Palmeiras recebe o Sport, o Flamengo recebe o Vitória e jogo que mexe diretamente com as duas pontas da tabela, no lado de cima e no lado de baixo também. Será que algum dos caras que estão brigando pelo título, Palmeiras ou Flamengo, vão bobear diante do Sport, diante do Vitória? Será que os caras vão dar alguma rameladinha? E o campeão desse Brasileirão, hein? Pra você, vai ser o Flamengo? O Palmeiras vai roubar esse título do Verdão? Ou o Cruzeiro, que vem correndo por fora, vai conseguir ser campeão brasileiro? Comenta aí, quero saber o que você acha, mas já agora que tá começando o segundo turno, quem é que vai ficar na liderança desse Brasileirão e garantir a taça? Quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, espero que você goste desse estilo desse canal e ajude a gente a crescer mais esse projeto, beleza? Fico por aqui, valeu pela moral e tchau, tchau!